Fala moçada, tudo bem com vocês? Professor Giovanni aqui e hoje uma aula sobre flores, né? Um capítulo aí que a gente vem trabalhando as plantas, os grupos de plantas. Então nós já tivemos aula aí sobre briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. Quando nós estudamos lá as angiospermas, nós já vimos aí alguma coisa em relação às flores, mas eu reservei uma aula especial, né? Já que tem muita coisa interessante para a gente dar uma olhada aqui em relação às flores. Então, sintoniza comigo e bora lá dar uma olhada, né? O que é importante eu saber em relação à flor, professor? Tem tanta coisa legal para estudar. Galera, depois que a gente estuda isso aqui, a hora que você for ver como que surge um fruto, cara, o fruto surge a partir de uma flor. Como que surge uma semente? Surge a partir de uma flor, certo? Então, é uma aula legal para você, toda vez que você for comer um fruto, ou às vezes até vai comer um tomate e saber que o tomate na verdade é um fruto, a abobrinha é um fruto, né? Pimentão é um fruto. Caraca, professor, você vai fazer uma bagunça na minha cabeça. Na verdade eu vou tentar organizar, né? A partir dessa aula você vai saber então o que acontece que forma lá um fruto. E aí a gente tem então a estrutura de uma flor. Eu tenho uma flor ainda aqui que não desabrochou, né? Então vamos dar uma olhada. Aqui tem o pedúnculo floral. Pedúnculo é onde você pega o cabinho da flor. Aí tem uma base aqui que a gente chama de receptáculo floral, certo? É a partir do receptáculo floral que surgem os verticilos florais. Os verticilos florais. E o que são verticilos florais? Eu tenho as pétalas, eu tenho as sépalas, eu tenho as estruturas de reprodução. Normalmente, galera, uma flor, ela é hermafrodita, ou seja, ela tem parte masculina e feminina na mesma flor. Então nós temos o cálice, ó, cálice. Cálice é o conjunto das sépalas. Cálice, sépalas, né? Para você não ter problema em relação a isso. Cálice é o conjunto, né, das sépalas, forma o cálice. E tem a corola. Se eu lembrar que cálice é o conjunto das sépalas, corola então vai ser o quê? Vai ser o conjunto das pétalas. Talvez você vai dizer, professor, mas não tem nenhuma pétala aí? Então me ajude aqui. Vamos montar uma flor aqui juntos, certo? Então vou montar uma flor aqui no quadro para vocês. Começando então pela parte feminina da flor. Então, a parte feminina da flor, ela forma uma forma de uma garrafa. Ela tem uma forma mais ou menos assim, ó. Ela tem um longo gargalo, certo? E ela tem uma parte mais gordinha aqui, ó. Então, isso aqui é a parte feminina da flor, certo? Parte feminina da flor nós chamamos de gineceu. Então tá aqui a parte feminina da flor. E aí vem o quê? Aí vem aqui o receptáculo floral. Olha só, vem o receptáculo floral e vem o pedúnculo da flor. O pedúnculo é onde você segura a flor, certo? O que está faltando? Está faltando pétalas, sépalas e a estrutura masculina. Vamos fazer primeiro as pétalas. Vamos fazer pétalas aqui na cor vermelha. Então temos aqui pétalas, olha só. Pétalas. Tá aí, né? As nossas pétalas. E aí, o que são as sépalas, né? As sépalas geralmente são folhinhas, né? Que elas são formadas mais ou menos aqui, ó. Folhinhas modificadas que protegem as pétalas. Então, elas formam aqui embaixo das pétalas. Então, nós chamamos de sépalas, né? São sépalas. O conjunto das sépalas forma o cálice, né? E as pétalas aqui em vermelho. O que está faltando, professor? Está faltando a parte masculina. A parte masculina da flor, né, vou colocar aqui em azul também, nós temos aqui a estrutura masculina, que nós chamamos de androceu. Na verdade, o androceu é o conjunto de todas essas estruturas aqui, né? Essa estrutura aqui, o que eu fiz eu chamo de filete e aqui antera. Então, vamos dar esse nome, ó. Aqui eu chamo de antera, certo? Antera é essa estrutura aqui onde forma o grão de pólen, beleza? E aqui nós temos o filete e antera, certo? Agora ficou mais fácil, né? Você olha lá e você olha aqui. Então tem um pedúnculo, tem o receptáculo floral, onde saem os verticilos florais, sépalas e pétalas, o conjunto das sépalas, cálice, o conjunto das pétalas, corola, certo? E tem a parte reprodutiva, né? Feminina e masculina. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. A parte masculina eu chamo de androceu, né? Androceu. E a parte feminina, né? Eu vou chamar de estrutura feminina, eu vou chamar de gineceu. Então, androceu, a estrutura masculina. Gineceu, a estrutura feminina. Beleza?
Então, meninas vão ao ginecologista, então fácil da gente associar gineceu, estrutura feminina, androceu, estrutura masculina. O que a gente vai fazer agora? Vamos dar uma aprofundada aqui, né? Androceu é formado pelo quê? O androceu é formado pelos estames. E o que é um estame? Calma, né? O estame ele é formado pela antera, que é essa partezinha aqui onde forma o grão de pólen, e o filete. E tem um filete, certo? E o gineceu vai ser formado pelos carpelos. O gineceu é formado aqui, essa região aqui é chamada de estigma, aí tem o estilete, e essa parte mais gordinha aqui é o ovário, certo? Essa parte mais gordinha ali é o ovário. Então, vamos dar um zoom aqui agora, então, no gineceu. Quando a gente dá uma olhada aqui no gineceu, ó, se eu fizer um corte aqui na região do ovário, né? Você vai ver então aqui, ó, o estigma, o estilete e o ovário. Se eu fizer um recorte aqui na região do ovário, o que você vai ver lá dentro do ovário? Lá dentro do ovário você vai ver os óvulos, certo? Então aqui eu vejo óvulo. Galera, pode ter apenas um óvulo lá dentro? Pode ter apenas um óvulo lá dentro. Então, se tiver apenas um óvulo, você vai ver algo assim, ó. Certo? Ó. Pode ter apenas um óvulo, entenda isso aqui como um óvulo, ó. Deixa eu escrever aqui, ó. Óvulo. Pode ter apenas um óvulo, ou pode ter o quê? Pode ter vários. Ai, professor, como que eu vou saber se tem um ou se tem vários, né? E aqui nós temos o ovário. Deixa eu destacar aqui para vocês algumas partes bem importantes aí. Então essa parte mais gordinha aqui é o ovário, dentro fica o óvulo. E dentro do óvulo fica o gameta feminino. Então o gameta feminino está aqui, ó, dentro do óvulo, certo? O gameta feminino que nós chamamos de oosfera, assunto que nós já vimos em aulas anteriores. Gameta feminino sempre chamado de oosfera. Então imagine que eu fiz um recorte nesse ovário e eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um detalhe importante, o óvulo fecundado origina semente. Então, quantas sementes, por exemplo, esse fruto terá se ele tivesse só 6 óvulos? 6 sementes. Ah, e se tivesse só um óvulo, professor? Ele teria uma semente. Então, por exemplo, a manga, a flor que dá origem à manga, ela tem apenas um óvulo, porque só tem uma semente, certo? O abacate é a mesma coisa, tem só uma semente que forma lá o caroço, o pêssego. Então, a flor que dá origem ao pêssego, ao abacate, são flores, a manga, né? São flores que tem só um óvulo, por isso que forma só uma semente que a gente chama de caroço. Agora, a flor que dá origem ao mamão, o mamão tem muita semente. Então, a flor que dá origem ao mamão significa que ela vai ter vários óvulos, vários, né? Algumas dezenas de óvulos, porque o mamão tem algumas dezenas ali, talvez até centenas de sementes, certo? Nunca parei para contar, talvez nessa quarentena a gente pare para contar quantas sementes tem no mamão, mais ou menos, né? É uma possibilidade. Tá aí. Então, aqui são óvulos, certo? Se eu pegar esse óvulo e der um zoom nele, o que eu vou ver lá dentro? Galera, lá dentro do óvulo, né? O óvulo nas plantas não é o gameta feminino, ele é a estrutura que protege o gameta feminino. Lá dentro a gente vai ver o quê? A gente vai ver ali, tem uma portinha, né? Essa portinha que eu deixei aqui, ó, é uma portinha, é uma abertura chamada micrópila. Aí nós temos o quê? Nós temos o saco embrionário com 8 célulazinhas. Então tem 3 aqui embaixo, tem 2 aqui no meio e tem mais 3 aqui em cima. A mais importante de todas é a oosfera. A oosfera é o gameta feminino. E aí nós temos o quê? 2 sinérgides, que são célulazinhas que dão apoio para que a fecundação aconteça, né? Oosfera, não fique triste, logo o gameta masculino vai chegar, vai fecundar você, vai dar tudo certo. Elas dão um apoio moral ali, né? Dão um certo apoio para que a fecundação realmente aconteça. E aí nós temos aqui 3 célulazinhas chamadas de antípodas, que não têm função específica, 3 antípodas sem função específica, mas temos 2 núcleos polares, esses são importantes. Esses 2 núcleos polares são importantes, por quê? Porque quando chegar o gameta masculino, são 2 gametas masculinos. Um deles vai fecundar a oosfera e vai formar o embrião. E o outro gameta masculino vai se juntar aos núcleos polares e vai formar a marmita do embrião, que nós chamamos de endosperma. Veja, é assunto que nós já vimos no final da última aula, quando a gente falou de angiosperma. Só estou dando uma revisada em alguns pontos aqui, certo? E aí, temos a polinização. O que é a polinização? É o transporte do grão de pólen. Como que esse grão de pólen, ele sai da antera de uma flor e ele chega até o estigma
de outra flor? Ele tem que cair aqui. Esse grão de pólen vai ter que cair aqui, ó, na região do estigma da parte feminina, certo? Como que ele chega ali? Então vamos dar uma olhada. Pode ser pelo vento? Pode. Como que é a polinização pelo vento? Anemofilia. Anemofilia é quando eu quero dizer que a polinização, que esse grão de pólen foi carregado pelo vento. Pode ser o vento, pode ser o vento. Mas pode ser também por zoofilia. Zoofilia pode ser por insetos. Quando a gente fala de insetos, principalmente as abelhas são os principais agentes polinizadores. Olha a quantidade de grão de pólen que tem aqui na patinha da abelha. Galera, muito interessante, aqui entra a questão da física, né? Lá do atrito, quando o inseto está voando, ele tem o atrito do corpo dele com o ar. E ao atritar o corpo dele com o ar, ele perde ou ganha elétrons. E o corpo dele fica eletrizado. E quando ele vai pousar na flor, o que acontece? Ele acaba atraindo os grãos de pólen, ficando cheio de grãos de pólen. E aí ele vai para outra flor. Quando ele vai para outra flor, ele leva um monte de grão de pólen. Ele ajuda na fecundação cruzada, gente. Isso é fantástico, porque traz uma maior variabilidade genética para os vegetais. E aí, professor? Pode ser por insetos? Como que eu digo que é por insetos? Entomofilia. Mas pode ser por morcego. Quando a polinização é feita por morcego, é quiropterofilia. Mas a polinização também pode ser por aves, e eu chamo de ornitofilia. Ornitofilia quando é feito por aves, gente. Agora vamos pensar, se é uma polinização por morcego, o morcego tem hábito noturno. Você acha que flor colorida faz sentido? Não. Então normalmente quando é polinizada por morcego, as pétalas não são coloridas, as pétalas geralmente são brancas. Quando é polinizada por morcego, geralmente não emite um odor agradável, geralmente emite um odor de carne apodrecida, alguma coisa assim, para atrair um morcego. Então é importante se ligar nisso. Quando é polinizada por insetos, normalmente o inseto ele vem na flor para buscar o néctar. Então ter um néctar, ter a questão de um cheiro agradável é interessante tanto para insetos quanto para aves, certo? Então fica ligado nessas dicas aí. E aí vem, né, aqui a questão de resolução de exercício. Eu tenho 3 exercícios aí para a gente fechar essa aula, então dá uma olhada aqui, ó. Em relação aos indivíduos do reino vegetal, pode-se afirmar que os, né, ou as briófitas não dependem diretamente da água para a sua reprodução? Vamos lembrar, briófita, o gameta masculino, ela era flagelado. Se era flagelado, então briófita depende diretamente da água. Falso. Letra A. B. Fungos são vegetais aclorofilados? Galera, que erro grave, né? Antigamente, fungos já foram incluídos no reino vegetal, hoje não mais. A gente sabe que fungo não faz fotossíntese e fungo está lá no reino fungi. Fungo não é vegetal, tá, gente? Cuidado com essa pegadinha. Letra B é falso. Letra C. Flores dos pteridófitas são frutos modificados? Pteridófitas são samambaias. Samambaia não tem fruto, gente. Fruto só angiosperma. Então, falso. Letra C. Letra D. Gimnospermas possuem flores e frutos verdadeiros? Não. Só angiosperma tem fruto. Então, quando eu falo de flor, quando eu falo de fruto, né? A nossa última aula foi em relação às angiospermas. Então, só quando eu falo de angiosperma que eu falo de flores e frutos verdadeiros. Então, letra D também falso. Letra E. Fruto dos angiospermas se originam a partir do desenvolvimento de ovário? Sim. O ovário desenvolvido origina o fruto. O óvulo fecundado origina a semente. Deixo essa informação bem importante para vocês. Então, letra E, verdadeiro. Mais um. As angiospermas são vegetais traqueófitos, ou seja, vegetais que têm vasos de condução, que apresentam flores, frutos e sementes. Dentre seus verticilos florais, o que são verticilos? São peças florais, né? Pétalas, sépalas, parte masculina, parte feminina. Desses verticilos florais varia bastante, permitindo identificar grupos como classes, ordens e famílias vegetais, né? Então, dá para destacar o cálice, que é o conjunto das sépalas, a corola, que é o conjunto das pétalas, o androceu, que é a parte masculina, o gineceu, que é a parte feminina. E analisando isso, a gente pode classificar as plantas, certo? De acordo com o texto e com base nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa correta. Letra A. Todo vegetal traqueófito é uma angiosperma? Não. Pteridófita é vascular, é traqueófita. Gimnosperma é traqueófita e angiosperma também. Então, falso. Pode ser pteridófita, pode ser gimnosperma também.
Letra B. As unidades constituintes do cálice recebem o nome de pétalas? Cálice, cálice de sépalas, então falso. Letra C. Quando estão ausentes o cálice ou a corola, a flor é unissexuada? Não. Cálice e corola não são verticilos sexuais, mas sim gineceu e androceu. Então não tem nada a ver com sexo aqui, tá? Seria gineceu ou androceu. Se tem só gineceu, é unissexuada. Se tivesse só androceu, seria unissexuada também. D. Por gineceu entende-se o conjunto de estames? Não, gineceu é formado aqui, essa peça é tipo uma forma de uma garrafa, estigma, estilete e o ovário. Estames são peças do androceu, então falso, letra D, só pode ser a E, né? O gineceu e o androceu não podem estar ausentes da flor simultaneamente. Sim, ou ela tem um ou tem outro. Ou tem androceu ou tem gineceu. Ou é uma flor masculina, ou é uma flor feminina, ou é hermafrodita se tiver os dois, tá? E para fechar, a interação planta-animal que ocorre na natureza representa um excelente exemplo de coevolução. Uma flor com pétalas grandes, vistosas, brancas, amarelas, bem coloridas, né? Amarelas ou azuis, frequentemente perfumada, com nectários pequenos na base da flor, é de polinização. Cara, quem faz uma polinização com flores coloridas, perfumadas? Geralmente insetos, né? Geralmente insetos. E insetos nós representamos, né, por entomofilia. Entomofilia, polinização aí feita por insetos. Gosto de perfume, gosto de néctar e flores coloridas. Beleza, gente? Fechamos assim mais uma videoaula. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos vocês.